Olá, tudo bem? Eu sou Renata Lacerda e você está no podcast sobre comunicação e pessoas. É um espaço de reflexão sobre assuntos diversos da vida, quase sempre a partir do trecho de algum livro, especialmente daqueles que nos ajudam no caminho do autoconhecimento e do autocuidado. E nesse primeiro episódio, eu escolhi um livro que tem feito muita diferença na minha vida, diferença positiva, é claro. Aliás, os meus amigos, as pessoas mais próximas, já me ouviram falar desse livro várias vezes. Chama-se Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. E o trecho que eu escolhi foi o seguinte: certa vez, o poeta sufista Rumi escreveu: além das ideias de certo e de errado, existe um campo. Eu me encontrarei lá com você. E Rosenberg continua: no entanto, a comunicação alienante da vida nos prende num mundo de ideias sobre o certo e o errado, um mundo de julgamentos, uma linguagem cheia de palavras que classificam e dicotomizam as pessoas e seus atos. Esse trecho me chamou a atenção porque eu acredito que seja um tema bastante recorrente no nosso cotidiano. Quer ver? Quando nós vamos para uma conversa, seja com alguém conhecido, alguém que nós amamos, ou alguém que nós não conhecemos, você já percebeu que nós temos a tendência de querer estar certos? Nesse momento, talvez nós esqueçamos que existe a outra pessoa e que ela também pensa que está certa. E aí, olha só o que acontece: um abismo, um vácuo, um espaço, uma distância entre as pessoas. E a comunicação alienante que o Rosenberg está dizendo aqui, que é exatamente o oposto da comunicação não violenta, é justamente a comunicação que não é efetiva. É uma comunicação que não agrega, que não deixa as pessoas em harmonia, não leva para um momento pacífico. Ao contrário, essa comunicação alienante, ela nos conduz a um momento de frustração, de raiva, de inquietude. E tudo isso surge porque nós temos essa ideia de que estamos certos e que o outro está errado. Eu me lembrei de uma frase que eu ouvi há um tempão atrás, que fala que a paisagem muda conforme a janela. Você já fez essa experiência? É muito interessante, porque podem ser janelas que estão uma do ladinho da outra, mas se você mudar, realmente você vai encontrar um elemento diferente. Se você fizer uma foto, por exemplo, você vai encontrar algo diferente, algum detalhe mínimo que você não tinha percebido. É porque o ângulo muda tudo, a perspectiva muda tudo. Da mesma forma, numa conversa. Se eu me coloco tentando entender, no mínimo aceitar que o outro tem uma visão, uma opinião diferente de mim, eu começo a criar esse campo, não é? Que ele está dizendo aqui por meio do poeta sufista Rumi, esse campo que vai além do certo e do errado, que não leva em consideração se está certo, se está errado. O importante é o encontro. Mas aí eu faço uma pergunta: quantas vezes nós criamos abismos? Quantas vezes nós esquecemos que o outro pode ter uma opinião diferente? Que ele pode até concordar, mas também pode ter um detalhe diferente na opinião dele, mesmo concordando. Já viu? É verdade, você tem razão, né? E ainda tem esse detalhe aqui. O outro sempre pode complementar, nunca vai ser exatamente igual. Ou poucas vezes vai ser exatamente igual. Então, essa frase, ela me tocou muito porque ela fala de uma comunicação pacificadora, harmônica, que vai construir relações, que vai nos ajudar a ter relações sustentáveis.
Então, cada vez que nós nos colocamos em situações que temos aquela sensação, nossa, que conversa difícil, eu digo que vale pensar, será que eu considerei a opinião do outro? Ou eu finquei meu pé e fui irredutível, inflexível, estou certo, ponto, acabou. É claro, existem valores que são inegociáveis. O que você acredita que é valor para você é inegociável. E daí pode ser que não haja uma concordância. Mas, mesmo na discordância, nós devemos tomar esse cuidado de ter o respeito acima de tudo. O Marshall Rosenberg, no livro, fala muito de compaixão. Olha, você pensa diferente de mim, mas eu respeito o seu direito de se expressar, de se posicionar. Porque, vamos combinar, né? Nem sempre eu estou certa, nem sempre você está certo. Claro, existem momentos que vai haver o certo e o errado, mas o respeito, esse momento de harmonia, de chegar a essa conclusão, nossa, é verdade, você tem razão, isso vale tudo, isso faz toda a diferença, faz com que a gente realmente abra mão dessa necessidade de estar certo. Porque aí nós abrimos esse espaço para outras visões de mundo, para outras ideias e até mesmo, olha só que interessante, fiquei pensando, para que nós possamos acolher com mais carinho quando nós não estamos certos, porque às vezes é indigesto também identificar e reconhecer que nós não estamos certos, porque isso acontece, faz parte da vida. Então, a minha proposta com esse trecho é que nós possamos construir ou tentar construir esse campo, ou pelo menos pensar que existe um lugar em que nós podemos nos encontrar sem que haja necessidade do certo e do errado. Você quer encontrar com alguém? Você quer manter uma relação saudável? Você quer criar harmonia? Quer ter uma relação sustentável? Que tal começar a pensar nesse espaço que está além do certo e do errado? É nessa hora que nós podemos mudar a janela, por exemplo, e trazer esse elemento novo. O que ficou para mim nesse trecho é que existe um momento, um espaço, um lugar que nós podemos concordar, ou melhor, nós podemos nos encontrar, nós podemos conviver de forma pacífica. É quando a gente esquece essa ideia do certo e do errado, quando abrimos mão dessas classificações. Isso não importa neste momento. Entendendo que o outro tem o mesmo direito. É apenas uma ideia que às vezes é diferente. Claro, tem pessoas que pensam diferente de nós e aí às vezes a convivência vai ficar diferente, vai ficar difícil. Mas o respeito, ele é possível. Então eu vou repetir aqui a frase. Além das ideias de certo e de errado, existe um campo. Eu me encontrarei lá com você. É do poeta sufista Rumi. E o Rosenberg continua. No entanto, a comunicação alienante da vida nos prende num mundo de ideias sobre o certo e o errado. Um mundo de julgamentos, uma linguagem cheia de palavras que classificam e dicotomizam as pessoas e seus atos. Então, eu acredito que quando nós abrimos mão dessa necessidade de estarmos certos, nós conseguimos ter uma comunicação mais fluida, mais positiva, não violenta e talvez, quem sabe, relações sustentáveis. Claro, não é só isso que vai fazer a diferença, mas isso já é um bom começo. É um pouquinho por dia e já vai fazer uma boa diferença. Então, o que você achou desse trecho, desse livro? Me conta aí, contribua para essa reflexão
ser ainda mais valiosa. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, porque aqui não tem certo e errado. É só uma questão de respeitar as perspectivas. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau!